Olá, bem-vindo e bem-vinda ao curso de treinamento para a certificação CCP, Certified Cost Professional, ou Profissional Certificado em Custos, da ACE International, desenvolvido em português pelo EPCM Project Academy e ProTrain. Meu nome é Ashutosh Maurya e sou o professor de seu curso. Vamos começar? Introdução à certificação CCP, Certified Cost Professional, ou Profissional Certificado em Custos. Vamos iniciar vendo rapidamente o que vamos aprender nesta sessão. Nesta sessão, vamos aprender o que é a engenharia de custos. O que é o marco conceitual da gestão total dos custos, TCM, Total Cost Management Framework. Vamos falar do que é a certificação CCP. Depois vamos falar do que é a ACE International, ou seja, a organização internacional que certifica e promove esta certificação CCP. E vamos ver os benefícios da certificação CCP e outros detalhes como, por exemplo, os requisitos para obter essa certificação e etc. Também vamos ver uma série de perguntas típicas da certificação CCP, respondê-las e ver se você está capacitado para respondê-las. Ao final, vamos falar das perguntas mais frequentes sobre a certificação CCP. O que é a engenharia de custos? Vamos começar a sessão falando do que é a engenharia de custos. Todos sabem que os negócios precisam ter benefícios. Se o seu negócio não está tendo benefícios, não há um futuro para ele. Isso sabemos com clareza. Como em qualquer outro negócio, um dos objetivos da engenharia de construção e gerenciamento de projetos é que o projeto seja rentável e tenha benefícios. Para ser sustentável e para permitir que o negócio tenha benefícios e continue tendo benefícios econômicos, para isso foi criado a engenharia de custos. A engenharia de custos, na engenharia de construção, no gerenciamento de projetos ou gestão de projetos, é mais complexo e desafiador que em outros negócios. E por que isso? Se deve ao gerenciamento de custos na engenharia, construção e na gestão de projetos na indústria. Não se limita à economia do negócio, finanças e contabilidade, mas também entra no campo da engenharia e a gestão de projetos. Isto nos leva a uma disciplina relativamente nova que abrange a área de conhecimento da engenharia, a gestão de custos, a gestão de projetos junto com um enfoque principal, baseado no benefício econômico e a geração de dinheiro num projeto. Esta disciplina se chama engenharia de custos. Vejamos como instituições profissionais, como a ACE International e outras, definem a engenharia de custos. A Associação de Engenheiros de Custos, a COST, que se encontra no Reino Unido, diz o seguinte: a engenharia de custos pode ser definida como a prática engenharia, dedicada à gestão de custos em um projeto. Envolve atividades tais como estimativas, controle de custos, projeção de custos, avaliação de investimentos e análise de risco. Tenha em mente que esta definição define a engenharia de custos como uma prática da engenharia. Novamente, a ACE International aborda isto também. Os engenheiros de custos pressupõem, planejam e monitoram projetos de investimento. Buscam o melhor equilíbrio entre custo, qualidade e o requerimento de tempo. Agora, se vemos com cuidado o papel do engenheiro de custos definido pela ACE International, se enfatiza que a melhora dos custos em um projeto pode ser conseguida ao otimizar não somente o custo, mas também o tempo, a qualidade e o alcance. Este triângulo é similar ao triângulo da gestão de projetos, algo que estou certo que você já conhece. O triângulo da gestão de projetos, que se chama também a tripla restrição, é um modelo de restrição típica da gestão de projetos. A restrição do tempo se refere à quantidade de tempo disponível para completar o projeto.
A restrição de custos se refere ao pressuposto disponível para o projeto. A restrição do alcance tem a ver com o que é necessário fazer para produzir os resultados que se buscam. E todos sabemos que estas três restrições, com frequência, competem entre si. Por exemplo, um aumento no alcance normalmente implica aumento de tempo e aumento de custo também. Um tempo muito limitado poderia aumentar o custo e reduzir o alcance. E um pressuposto limitado poderia ampliar o tempo e reduzir o alcance. O que estou enfatizando aqui é que a engenharia de custos não se limita somente ao gerenciamento dos custos, ou à otimização de custos, ou controle de custos, senão que é algo muitíssimo mais amplo. Também tem a ver com a gestão de projetos, o alcance do projeto e o gerenciamento do tempo do projeto. O que é o Marco de Trabalho da Gestão Total de Custos, TCM? Quando consideramos o custo do ponto de vista dos ativos do dono ou owner, estamos acrescentando-lhe uma dimensão maior à gestão de custos, que é o que temos na gestão de custos regular de um projeto, algo que já falamos há pouco. Do ponto de vista do ativo do dono, não só temos o custo da criação de ativos para um projeto, senão também as fases de operação do ativo e a disposição posterior do ativo. Isto se agrega também à estrutura do gerenciamento de custos. Então, se queremos otimizar e melhorar o desempenho dos custos, do ponto de vista dos ativos do dono, precisamos ter um ponto de vista integrado da gestão de custos. E isto não se deve enfocar na criação de ativos, mas também deve incluir sua manutenção e a disposição posterior, ou seja, o custo de tudo isto. Isto nos leva a um enfoque integrado da gestão de custos conhecida como Gestão Total de Custos, ou TCM, por suas siglas em inglês. Vamos ver como a ACE International define a gestão total de custos. É a aplicação efetiva da experiência profissional e técnica para planejar e controlar os recursos, custos, rentabilidade e riscos. Dito de forma simples, é uma forma sistemática de abordar o gerenciamento de custos através do ciclo de vida de qualquer empresa, programa, instalação, projeto, produto ou serviço. Isto se consegue através da aplicação da engenharia de custos e princípios de gestão de custos, metodologias demonstradas e a tecnologia mais avançada no apoio dos processos de gestão. E assim é como a ACE International define a gestão total de custos. Aqui temos um termo novo que aparece, é o custo de ciclo de vida. É uma forma holística de ver os custos em vez de só ver o custo da criação e desenvolvimento de ativos. Mas inclui também a operação, a manutenção e o custo de disposição final do ativo. E assim, a gestão total de custos é um marco de trabalho que otimiza o custo do ciclo de vida de um ativo. Visto de outra forma, a gestão total de custos é a soma de todas as práticas e processos que uma empresa utiliza para gerenciar todo o ciclo de vida de seu investimento em seu portfólio de ativos estratégicos. Por exemplo, um desenvolvedor de imóveis pode construir, manter, renovar e logo demolir um edifício de escritórios durante seu ciclo de vida. Em cada uma das fases do ciclo de vida do edifício, o desenvolvedor faz um investimento significativo. Para gerenciar esse investimento, o desenvolvedor monitora os custos operacionais da construção, os benefícios econômicos, as oportunidades de investimento e inicia, planeja e controla a melhoria do projeto. Todas estas atividades estão dentro do alcance dos processos da gestão total de custos, TCM. O custo no marco de trabalho TCM é qualquer investimento de recursos nos ativos da empresa, incluindo o tempo e os recursos monetários, humanos e físicos. Total se refere a este ponto de vista amplo para gerenciar o total dos recursos investidos durante o ciclo de vida dos ativos estratégicos da empresa. Uma empresa, neste caso, pode ser qualquer empreendimento, negócio, governo, grupo, indivíduo ou qualquer outra entidade que é proprietária, controla e opera ativos estratégicos.
O que é um ativo estratégico? É claramente esses ativos que estão criando valor, ou dinheiro, ou benefícios para a empresa. Como já foi dito antes, o TCM é um processo integrado que não só fala da engenharia de custos, senão também das relações com a prática de gestão de projetos, gestão de recursos, gestão de contabilidade. O TCM proporciona uma perspectiva técnica única que normalmente não se encontra no ponto de vista financeiro. Esta imagem ilustra como a estrutura TCM tem um enfoque equilibrado no produto, custo de capital, projeto, processo de trabalho operacional e recursos de todo tipo. Fica claro, então, que uma ênfase na gestão de projetos e controles do projeto ajudam a TCM a considerar o custo de maneira holística. Em outras palavras, cobre os custos totais do negócio. O que é certificação CCP, Certified Cost Professional, ou profissional certificado em custos da AACE International? Até agora falamos da engenharia de custos e o marco de trabalho TCM. Agora vamos falar do profissional certificado em custos ou certificação CCP. Esta certificação é reconhecida mundialmente no campo da engenharia de custos e controle de projetos. É altamente reconhecida na América do Norte, na América do Sul, Oriente Médio e outras partes do mundo. Se você é um profissional certificado em custos CCP, seu empregador reconhecerá que tens habilidade, reconhecimentos e experiência em gestão de custos e funções de controle de projetos, em ambientes de projetos complexos e grandes. Claramente, a certificação te ajudará a ter uma melhor oportunidade de trabalho e um melhor salário em novos cargos funcionais de planejamento, programação e controle de projetos. Vejamos o que diz a ACE International sobre o profissional certificado em custos ou certificação CCP. Para eles, um profissional CCP é um profissional experiente com um conhecimento avançado e experiência técnica para aplicar os princípios amplos e as melhores práticas da gestão total de custos, TCM, no planejamento, execução e gestão do projeto ou programa de uma organização. O CCP também tem uma habilidade demonstrada para realizar pesquisas e comunicar aspectos dos princípios TCM e suas práticas em todos os níveis, e a todos os interessados envolvidos no projeto ou programa, tanto interna ou externamente. Então, se analisarmos isso com cuidado, vamos ver que essa definição tem duas expectativas do candidato CCP. Uma é a habilidade, o conhecimento e a experiência para aplicar as melhores práticas e princípios do TCM. E a segunda é a habilidade de comunicação sobre temas técnicos. Estes dois requisitos determinam os critérios da certificação CCP. Falaremos destes critérios daqui a pouco. Agora, voltando à certificação CCP, a certificação internacional, CCP, é para reconhecer um especialista que cumpre uma série muito exigente de critérios quanto à sua experiência, conhecimento e ética. Então, quando você se inscreve para uma certificação CCP, a ACE Internacional vai ver sua experiência, assegurar-se de que aceites os padrões éticos da ACE International. E também haverá um processo de exame para determinar que você tem as qualificações adequadas, estabelecidas por eles. Os requisitos desta certificação refletem a justificação atual da indústria, da gestão de custos, mede com equidade o conhecimento, experiência e apego às melhores práticas de gestão ou gerência. Assim que esta é a forma que a ACE Internacional estabelece a fronteira para entregar essa certificação. E para ter essa certificação, você tem que cumprir estes requisitos. Vejamos quem é a ACE International. Antes de falar mais sobre a certificação CCP e seus requisitos e avaliação, vamos falar sobre quem forma a ACE International. A ACE International é a Associação para o Avanço da Engenharia de Custos
é uma organização com sede nos Estados Unidos, sem fins lucrativos, e foi fundada em 1956. A AACE Internacional é líder mundial em engenharia de custos. A AACE tem mais de 8.500 membros em 100 países e oferece diferentes certificações profissionais. A AACE está dedicada a promover a gestão total de custos. A AACE tem uma ampla biblioteca de artigos em gestão de custos, gestão de cronogramas, técnicas de análise de atrasos, delay analysis, gestão de riscos e etc., focados a partir da visão do owner e do contratante. Se você vem da área de engenharia, procura, construção, gestão ou participa no desenvolvimento de projetos de capital, os conhecimentos da ACE International podem ser muito úteis para você e o incentivamos a unir-se a essa associação. Sua mais recente publicação de práticas recomendadas também será extremamente útil para você. Todas estas práticas recomendadas e outras publicações são grátis para os membros. Poderá baixá-las no website da AACE. As práticas recomendadas abrangem quase todas as áreas de conhecimento, de gestão de projetos de construção e controle de projeto. Digamos, análises de riscos, análises de atrasos, planejamento, programação, estimativa, controle de projetos e etc. As práticas recomendadas têm sido escritas por um grupo de profissionais altamente qualificados, experientes e reconhecidos. Estas práticas recomendadas, em sua maioria, respondem ao como fazer e podem ser implementadas diretamente em seus projetos. A AACE oferece várias certificações, e estas certificações estão categorizadas em 3 níveis: técnico, profissional e especialista. Dentro das certificações de nível técnico da AACE, oferece técnico certificado em custo CCT, técnico certificado em programação CST. Temos 4 níveis de certificação profissional que oferece a AACE Internacional. Profissional certificado em custos, CCP, é a certificação de que estamos falando. Profissional certificado em estimativas, CEP, profissional em valor ganho, EVP, e profissional em planejamento e programação, PSP. Dentro das certificações de nível especialista, a AACE oferece consultor certificado em reclamações forenses, CFCC, e profissional de gestão de decisões e riscos, DRMP. Para mais detalhes sobre estas certificações, os requerimentos de elegibilidade, a área de conhecimento que abrange, etc., visite o website da ACE Internacional. Detalhes da certificação CCP. Falaremos agora dos requerimentos da elegibilidade para a certificação CCP. Para ser elegível para uma certificação CCP, você deve ter ao menos 8 anos total de experiência como profissional, dos quais 4 podem ser substituídos por um diploma técnico ou universitário. Então, se você tem um diploma universitário de educação superior de 4 anos, precisa de mais 4 anos de experiência. E se tem um diploma universitário de 3 anos, então precisa de 5 anos de experiência e etc. Os candidatos geralmente perguntam se seu diploma é adequado para uma certificação CCP. De acordo com a informação da ACE Internacional, os seguintes diplomas são aceitáveis: construção, engenharia, tecnologia de construção, negócios, economia, contabilidade, gestão de construção, arquitetura, tecnologia da informação, matemática e etc. Se necessitar de algum tipo de esclarecimento adicional, você pode contatar a AACE Internacional para fazer qualquer pergunta relacionada com a certificação, utilizando o seguinte endereço eletrônico: certification@acei.org.br, e você obterá uma resposta rápida. O exame de certificação CCP tem 2 componentes. Primeiro, um exame de 5 horas, 120 perguntas de múltipla escolha. E segundo, é necessário escrever um documento técnico, Technical Paper, de 2.500 palavras. Também pode ser elegível e fazer o exame CCP. Você pode enviar primeiro o documento técnico final que você redigiu à AACE. Em outras palavras, dirigir o documento técnico de 2.500 palavras é um pré-requisito para poder prestar o exame CCP. Como já disse anteriormente, o exame CCP é realizado em computadores e terá perguntas de múltipla escolha.
Cada pergunta de múltipla escolha tem 4 opções de resposta, das quais uma resposta é a correta. O exame contém perguntas de múltipla escolha simples e compostas. Quando são as simples, quer dizer que será apresentado um problema e logo haverá 4 opções de resposta. E das 4, uma será a correta. Enquanto que nas perguntas de escolha simples compostas, será dado um problema. Será criado o cenário e, a partir disto, haverá uma série de perguntas com opção múltipla de resposta a cada uma delas, com 4 opções igual no caso de pergunta múltipla simples. Quer dizer que haverá 4 opções de resposta, e delas somente uma, será a resposta correta. Das 4 opções, uma será a correta. Para passar no exame, você deve ter um resultado total de mais de 70%. Estou certo de que você já sabe sobre o tipo de exame CBT, Computer Based Testing. Se trabalha via computador, não há papel. A pergunta e as opções de resposta estarão na tela e você terá que escolher a resposta correta assim que resolver o problema. Por não haver papel, não quer dizer que não haja papel em absoluto. No lugar do exame, será dado a você papel para poder fazer cálculos e outro tipo de anotações. Esta é a maneira que é realizado este exame. O exame é realizado por um contrato da AACE Internacional, que se chama Criterion. Possuem escritórios nas principais cidades do mundo. Se você quer saber onde encontrar um centro para prestar exames da Criterion, um que esteja perto de você, pode visitar o website chamado criteriononline.com. Para poder ter a certificação CCP, como já dito, você precisa apresentar seu documento técnico de 2.500 palavras. E, logicamente, será aprovado. O tema escolhido não é tão importante como a habilidade que você tenha para comunicar-se através desse relatório. Tenha em mente que esse relatório deve ser de sua própria criação original. A AACE é muito restrita em relação a plágio. Se for descoberto que você copiou o conteúdo de um relatório técnico de alguma outra fonte sem dar referências, você poderá ser desqualificado para a certificação CCP. Para saber mais sobre a redação de um relatório técnico, poderá escrever para info@epcm.academy. Para que lhe enviemos informação e o link para o vídeo que temos sobre o tema. A AACE exige que você entregue esse relatório técnico no formato recomendado. Não se esqueça de utilizar esse formato recomendado pela AACE. Há pouco falamos que a engenharia de custos não se trata unicamente da gestão de custos ou controle de custos, ou a otimização de custos, mas tem a ver com todos os aspectos e variáveis que eventualmente podem ter um impacto positivo ou negativo no custo de um projeto e o ciclo de vida de um ativo. Isso quer dizer que para ser um profissional certificado em custos, você deve ter habilidades e conhecimento em gestão de custo de projetos, controle de custos nessa área, e também em todas as áreas de conhecimento que podem ter um impacto positivo ou negativo sobre o custo total do projeto ou ciclo de vida, o custo do ciclo de vida de um ativo. Isso quer dizer que para ser um profissional certificado em custos, você deve ter habilidades e conhecimentos em definição do alcance e desenvolvimento da estratégia de execução, estimativa de custos e orçamento, contabilidade de custos, custos baseados em atividades, planejamento e programação, análise de variações e tendências de custos, cronogramas e recursos, tomada de decisões de investimento, planejamento de aquisições e gestão de contratos, análise de valor em engenharia e gestão de riscos. Diferente de outras certificações, como o PMI, a AACE não dá informação sobre o número de perguntas que se fará sobre cada área de conhecimento no exame. Então, para a preparação do exame, todas as áreas de conhecimento são igualmente importantes. O exame de certificação CCP pode consistir de até 40% de perguntas com problemas numéricos. É possível que você precise praticar bastante para resolver esses problemas. Estas perguntas são de temas de análise de ponto de equilíbrio, análise econômica e valor do dinheiro no tempo, estimativa de custos, depreciação, método de rotina crítica, valor ganho, estatísticas, problemas numéricos. Em outras palavras, significa problemas matemáticos, onde terão que utilizar calculadora para fazer cálculos.
Falemos agora do investimento financeiro necessário para obter uma certificação CCP. O exame de certificação CCP custa $500 para os membros e $625 para quem não é membro. Se você não é aprovado no exame, para voltar a prestar o exame, custa $200, ainda que ser membro da AACE não seja um requisito para a certificação. Os membros obtêm o benefício de um custo de exame mais baixo. Recomendamos então que você torne-se membro antes de fazer o exame. Falemos agora dos passos para realizar o processo de certificação. Primeiro, logicamente, criar uma conta de usuário no website da AACE. Depois, tornar-se membro da AACE, tal como foi recomendado. Como já dito anteriormente, não é um requisito, porém é recomendável. O terceiro passo é completar o pedido para a certificação e pagar a tarifa. Bem, ao completar o pedido para a retificação, você terá que dar informação sobre sua experiência, seus diplomas acadêmicos e essas coisas. Anexá-lo ao website da AACE. Também tem que enviar seu documento técnico de 2.500 palavras, já que este é um requisito de elegibilidade para prestar o exame. Uma vez que haja apresentado todos esses requerimentos, a AACE irá revisar sua petição, e uma vez que sua petição esteja completa e você seja elegível, irá receber uma informação por e-mail da AACE International. Essa mensagem terá instruções como registrar o exame no website da Criterion e um código que te permite registrar-se no website para poder prestar o exame. Irão lhe dar uma data e uma localização, e uma vez que isso for feito, poderá preparar-se e passar ao passo número 6, fazer o exame. Certamente que você irá bem no exame, irá obter a certificação em mãos, e desta forma poderá transformar-se em um profissional certificado em custos CCP. O resultado é recebido em menos de 30 dias. Exemplos de perguntas do exame CCP. Veja agora algumas perguntas do exame CCP para entender o nível desse exame e ver se você tem um nível para essa certificação. A primeira pergunta é: a seguinte técnica pode ser utilizada para preparar uma estimativa de ordem de magnitude? E temos 4 opções de resposta. A. Estimativa paramétrica. B. Método Monte Carlo. C. Medições e preços detalhados. D. Todas as anteriores. Pode agora pausar o vídeo para pensar na resposta. Vamos ver qual é a resposta correta? Medições e preços detalhados é um método de estimativa detalhada. O método Monte Carlo é um método de simulação. E a estimativa paramétrica é uma estimativa conceitual da ordem de magnitude. E a ordem de magnitude estimada, ou conhecida como ROM, é outro nome para uma estimativa conceitual. A resposta correta é A. Estimativa paramétrica. Para poder responder esta pergunta, você teria que ter conhecimento sobre práticas de estimativa. Agora temos uma segunda pergunta, sobre valor ganho. A fórmula para a variação do cronograma SV é A. BCWP dividido BCWS. B. BCWP menos BCWS. C. BCWP menos ACWP. D. BCWS menos BCWP. Qual é a opção? Temos que lembrar a fórmula EVM para responder esta pergunta. E a resposta correta é B. Agora temos na tela um problema matemático ou numérico. A pergunta é: se você compra um conjunto de cartões de beisebol por $60 e o vende 4 anos depois por $90, qual é a taxa de retorno anual? Temos 4 respostas: 9,5%, 10,7%, 11,4%, 12,3%.
Para poder responder essa pergunta com a resposta que aparece na tela, você precisa conhecer a fórmula de valor do dinheiro no tempo e fatores de desvalorização. Não vamos resolvê-lo aqui, mas a resposta correta é a B. E se você sabe esta fórmula e estes fatores, continue. Resolva o problema e verifique a resposta. Aqui temos agora uma pergunta de fundamentos de gestão de custos. Os recursos que são gastos unicamente para completar a atividade ou o ativo é conhecido como. Temos 4 possíveis respostas. A. Custos diretos. B. Custos indiretos. C. Custos fixos. D. Custos variáveis. Qual é a resposta? Para poder dar a resposta correta, você deve entender os fundamentos da gestão de custos. Aqui não vamos entrar em detalhes, mas a resposta é custos diretos. Essa é a opção correta. Recurso de preparação para a certificação. Se você aderir ao curso de preparação CCP da EPCM Project Academy, não é necessário nenhum recurso adicional. No entanto, há material adicional e livros que são recomendados pela AACE, dos quais o principal é intitulado Habilidades e Conhecimentos de Engenharia de Custos. Este livro está dividido em 6 seções. Seção 1, Custo. Seção 2, Estimativa de custos. Seção 3, Planejamento e Programação. Seção 4, Controle de progresso e custos. Seção 5, Gestão de projetos. E seção 6, Análise econômica, estatísticas, probabilidade e risco. É um livro muito bom e lhe recomendamos ler o livro do início ao fim se desejar se transformar em um profissional certificado em custos, entender os conceitos com profundidade e praticar os problemas. Este livro não só lhe ajudará a transformar-se em um profissional de custos certificado, mas também o ajudará a atualizar o conhecimento em controle de projetos e engenharia de custos. Permita-me explicar a que me refiro com atualizar o conhecimento. Em nossa prática profissional, raramente exercemos todas as áreas de conhecimento da engenharia de custos e controle de projetos. Por exemplo, se você é um profissional de custos e trabalhou na área de controle de custos, então terá as habilidades e experiência em gestão de valor ganho, práticas de controle, projeção de custos e etc. Mas não será assim em programação. Isso seria o mais provável. Ler este livro lhe ajudará a não só revisar os conceitos em todas as áreas de conhecimento relacionadas com a engenharia de custos e controle de projetos, mas também reconhecerá as melhores práticas a nível mundial. Obviamente, este livro foi escrito por profissionais muito reconhecidos na indústria. O segundo livro é o Guia de Estudo para a Certificação CCP, da AACE Internacional. Esta é uma versão resumida do livro, Habilidades e Conhecimento de Engenharia de Custos. Em minha opinião, este livro só ajuda como revisão. O material principal de estudo para a certificação CCP continua sendo Habilidades e Conhecimento de Engenharia de Custos. O Manual para a Redação do Documento Técnico CCP está publicado pela AACE International para ajudar os candidatos na preparação e apresentação do documento técnico exigido para o exame de profissional certificado em custos CCP. O manual pode ser obtido gratuitamente no website da AACE. Por favor, consulte esse manual para a redação do documento técnico CCP. O livro Marco de Trabalho para a Gestão Total de Custos TCM, da AACE, é bom como referência. Aborda com profundidade o tema de acordo com a AACE International. Se o objetivo de estudo se limita somente à certificação CCP, então, em minha opinião, este livro supera um pouco os requisitos para a certificação. Portanto, a decisão é sua se quer ler e estudar o livro em detalhes. Mas, como já disse antes, o livro de estudo principal para a certificação CCP é o livro Habilidades e Conhecimentos de Engenharia de Custos.
A AACE International também sugere como material de estudo práticas recomendadas RP 11R88 e RP 10S90. RP 11R88 aborda habilidades e conhecimentos de engenharia de custos requeridos pelos profissionais que se dedicam neste campo. E RP 10S90 aborda terminologia de engenharia de custos. São materiais muito bons e recomendo revisá-los para fortalecer conhecimentos e terminologia de engenharia de custos. Renovação da certificação. Diferente das universidades e institutos técnicos, onde após a aprovação nos exames se obtém um diploma para sempre, a certificação AACE deve ser renovada a cada 3 anos. Há 2 formas de renovar a certificação. A primeira é uma renovação mediante exame. A segunda é renovação mediante CEU, ou Unidades de Educação Contínua. A renovação mediante exame requer fazer o exame de novo e ser aprovado. Obviamente, não parece atraente fazer todo o processo de novo. Então todo mundo escolhe a opção de renovação mediante Unidades de Educação Contínua, CEU. Para isto, temos que demonstrar à AACE que continuamente estamos nos desenvolvendo profissionalmente e aumentando nossa educação. Escolher esta opção requer o acúmulo de 12 CEUs durante o período de certificação de 3 anos. São obtidos CEUs em várias atividades dentro de 4 categorias distintas. As categorias para renovação por CEUs são categoria A, desempenho, categoria B, desenvolvimento profissional, categoria C, contribuição à indústria, categoria D, serviço voluntário. Para mais informação sobre estas categorias, veja o manual do programa de renovação disponível no website da AACE. Perguntas frequentes sobre a certificação CCP. Na PCM Project Academy, temos realizado treinamentos CCP por vários anos. Muitos estudantes têm sido aprovados para a certificação, depois de fazer nosso curso. Há certas perguntas que surgem com frequência. Vejamos rapidamente as perguntas mais frequentes dos estudantes sobre a certificação CCP. Primeira pergunta: a AACE International ou alguma outra fonte pública material com muitas perguntas? Ou alguma outra fonte pública material com perguntas de prática sobre CCP? A resposta aqui é diferente de certificações PMI, como PMP, as quais há muitas perguntas de prática online e em livros. Essa opção não está disponível para a certificação CCP. As partes de prática no livro principal e o guia de estudos CCP, que publica a AACE, são limitadas. Para ajudar você a ser aprovado no exame, no curso de preparação CCP da EPCM, Project Academy Protein, incluímos até 400 perguntas de prática que são suficientes para que você pratique e seja aprovado no exame. A pergunta seguinte: é permitido usar uma calculadora científica, programável ou financeira, já que há muitos problemas matemáticos? A resposta é sim. Sem dúvida, lhe recomendamos que leve sua calculadora. Os exames de certificação CCP contêm várias perguntas financeiras. Usar uma calculadora financeira é útil. Lhe ajudará a resolver rapidamente problemas numéricos de valor do dinheiro no tempo e de engenharia econômica. No entanto, tenha em mente que só ter uma calculadora financeira não será de ajuda. As calculadoras financeiras são complexas de operar e é necessário bastante prática antes de poder usá-las em um exame. Então, se você tem prática usando calculadoras financeiras, lhe recomendo usá-la no exame. E se não tem, se não possui bom conhecimento de seu uso, melhor não levá-la. Posso descansar durante o exame? Sim, pode-se descansar. No entanto, não é algo recomendado porque o relógio não será parado. Recomendamos que você vá com a disposição de ficar sentado durante 5 ou 6 horas e treine para isso.
Posso mudar a data do meu exame? A resposta é sim. Pode acessar seu usuário no Criterion/Web Assessor e remarcar o exame para outra data, hora e lugar, se assim desejar, sem ter que pagar mais por isso. Não é necessário pagar de novo para fazer o exame. No entanto, se você remarca o exame com menos de 72 horas antes da data original do exame, será considerado como um cancelamento e então deverá pagar de novo para programar outra data. Ou seja, se você remarcar seu exame sem custo adicional, deverá fazê-lo mais de 72 horas antes da data e hora original. O que acontece se não sou aprovado no exame? Se você não for aprovado no exame, pode voltar a apresentar-se dentro dos próximos 6 meses, a partir da data em que foi autorizado o seu exame. Deverá pagar uma tarifa de $250 para um novo exame. Se você quiser fazer o exame depois de 6 meses, então terá de fazer de novo o processo de certificação e pagar a tarifa completa. Como já foi dito, o exame de certificação tem 2 componentes. Um é um documento técnico e outro o exame. Um estudante pode perguntar: o que acontece se sou aprovado em somente um? Se o seu documento técnico apresentado for aprovado, mas você tiver que fazer o exame de novo, esse relatório será válido por 3 anos a partir da data de sua criação. E se você é aprovado no exame, mas o documento técnico tem algumas falhas, a AACE revisará o documento e o enviará de volta para que corrija essas falhas em uma semana. Há um caso, e que raramente tenho visto em meus estudantes. Se o documento técnico tiver problemas de plágio, se é descoberto que foi copiado de fontes secundárias, se incluir a referência devida ao autor original, então esse documento técnico será rejeitado. Será dada a oportunidade de defesa. E tudo isso é um processo referido para a redação do documento técnico. Tenha em mente que a tarifa de $250 que mencionei pode variar com o tempo. Então, lhe recomendamos que visite o website da AACE International para detalhes atualizados. Um estudante pergunta: quando se deve enviar o documento técnico? A resposta é: você pode iniciar o processo de inscrição no portal da AACE a qualquer momento, mas já que o documento técnico faz parte dos requisitos de elegibilidade, você não poderá enviar a inscrição até que o documento técnico tenha sido anexado no portal. Isso quer dizer que para completar o processo de petição para a certificação, você deve haver completado a redação de seu documento técnico. Então, recomendamos a nossos estudantes que primeiro se concentrem em completar o documento técnico e depois comecem o processo de petição. Essa é toda a informação que você deveria conhecer sobre a certificação CCP, uma certificação que certamente lhe trará muitos êxitos em sua carreira profissional. Muito obrigado por ver este vídeo. Obrigado por seguir-nos. Para maior informação deste curso de preparação em português e outros, os convidamos a visitar o nosso site www.epcm.academy.